Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos. No Evangelho de Mateus, nós nos encontramos no capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Esse livro que intercala narrativas históricas que acontecem com o Senhor da Glória, com os personagens que estão interagindo com Ele, e discursos que Ele faz, ensinamentos, parábolas. Então o texto sagrado vai do Evangelho de Mateus intercalando essa ideia tanto de narrativas quanto de discursos, de ensinamentos que o Senhor faz. E o Senhor agora está nesse último discurso, e é um discurso público que Ele faz, chamando, diz o texto sagrado, as multidões, como começa aí no capítulo 23, versículo 1, diz assim: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés, se assentam os escribas e os fariseus, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações das praças e de serem chamados de mestres. Mas vocês não serão chamados de mestres, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque um só é o Pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês, e quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Esse discurso que Jesus inicia no capítulo 23 e que vai até o capítulo 25, é um discurso que o Senhor faz em duas etapas. O capítulo 23 ele é público, 24 e 25, o capítulo 24 e 25 são restritos para os discípulos. E o Senhor da Glória, aqui no capítulo 23, ele vai condenar a atitude dos líderes religiosos da nação de Israel. O Senhor da Glória vai ser muito duro aqui com eles. E aqui, irmãos, nós temos uma lição para nós. Os escribas, os fariseus, principalmente os fariseus, os saduceus, esses grupos religiosos, eles nasceram aí em torno de 150 anos antes do nascimento de Jesus, no momento em que o povo de Israel não estava sobre o império de outras nações. Eles haviam sido libertos por uma família chamada Macabeus, e nesse momento o povo de Israel lutou contra essa cultura grega, helenista, que estava se impondo sobre eles, e levantam-se então formam-se grupos que vão lutar contra essa cultura que vem de fora, essa cultura greco-romana que vem de fora e que quer dominar a nação de Israel. Em certo aspecto, os fariseus, os saduceus, eles foram grupos que se levantaram com o propósito de purificar a nação de Israel, de ser uma bênção dentro da nação de Israel, de poder manter o padrão das escrituras sagradas, de levar Deus a sério, de obedecer o Senhor, de dar cumprimento à sua palavra, de manter o povo dentro do caminho do Senhor. A priori, em certo aspecto, tinham eles esse objetivo, mas conforme o tempo foi passando, meus irmãos, eles foram perdendo, eles foram esfriando na fé e se tornaram religiosos. E eu já disse isso uma vez para vocês, algumas vezes isso para vocês, e eu torno
Meus irmãos, a religiosidade, ela é mortal para a sua fé. Alguém que se torna um religioso, essa pessoa vai perder a sua fé. A fé de qualquer cristão morre diante da religiosidade. A religiosidade tira o fervor, a religiosidade tira a verdade, o brilho nos olhos, a religiosidade tira o amor e a paixão por Deus. Tudo vira simplesmente uma coisa mecânica, uma coisa repetitiva, mecânica, que eu faço as coisas uma atrás da outra. Veja esses homens, esses grupos que nasceram tendo em uma parte do seu pensamento manter-se fiéis ao Senhor, agora são eles mesmos que estão contra o próprio Deus, contra o próprio Filho de Deus. Veja como a religiosidade, irmãos, ela é mortal. Veja Saulo é um fariseu, ele tem zelo de Deus, mas é totalmente equivocado, é tudo errado. Há uma religiosidade que ele está vivendo e que ele se põe contra o próprio Deus, mas ele ia no culto 2 vezes por dia, jejuava 3 vezes por semana, tinha centenas de leituras do Antigo Testamento. Veja toda essa religiosidade de Paulo, ainda que ele tinha um contato, ainda que os fariseus tivessem contato com as Escrituras Sagradas, com a oração, com o culto. Irmão, a religiosidade destruiu tudo. A religiosidade é um câncer que vai acabar com tudo. Deixa uma capa fina por fora, mas por dentro de Jesus vocês são como os sepulcros caiados. Por fora está tudo pintado de cal, bonitinho, branquinho por fora, com flores, mas por dentro o que resta na vida desses homens é apenas podridão. Eu creio que esse é um dos grandes alertas para mim e para você. É que a religiosidade não alcance a sua vida. É que você não ore religiosamente. É que você não leia a Bíblia religiosamente. É que você não venha ao culto religiosamente. É que você não faça dos elementos da graça, da Santa Ceia, do louvor e adoração, todos esses elementos cristãos, algo que simples e meramente é religioso. Isso é mortal na vida de qualquer igreja, de qualquer pessoa. Irmãos, quando olhamos aqui o quadro que vai se apresentar diante de nós, esse capítulo está dividido em 3 partes, né? As características dos líderes, dos falsos líderes judaicos, o castigo sobre eles e o juízo sobre Jerusalém, são esses 3 tópicos aí do capítulo 23. Nós vamos ver que existem ídolos na cultura judaica que também existem na nossa cultura, e um deles é essa religiosidade. Essa religiosidade é um ídolo na cultura, na nossa cultura. Essa religiosidade que se pensa que todo mundo está salvo, que todo mundo chega a Deus de qualquer forma. Outro ídolo, irmão, da nossa cultura, que tem invadido a igreja é o dinheiro. Outro ídolo é a sexualidade, completamente errada. Enfim, nós temos tantos ídolos na nossa cultura. Isso tem invadido as igrejas, isso tem invadido o povo de Deus. E esse texto nos chama a esse alerta tão maravilhoso, irmão, de que precisamos viver uma vida cristã genuína, saudável, verdadeira, e não uma religiosidade vazia. Porque, irmão, nós somos um dos povos mais religiosos do mundo. O brasileiro é um dos povos mais religiosos do mundo, e isso pode entrar no nosso coração com muita facilidade, e acharmos que está tudo bem, quando de fato o que existe é apenas uma capa de religiosidade, mas não existe uma transformação de vida verdadeira, não existe uma comunhão correta, profunda com Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto é um alerta para mim e para você, e esses
12 primeiros versículos, eles se dividem em 4 partes. A responsabilidade dos líderes, que aquela expressão que os fariseus e os escribas sentam na cadeira de Moisés. Isso eu já vi com vocês na semana passada. Eles têm a responsabilidade de transmitir os ensinamentos da palavra de Deus ao povo de Israel. E aí então vem a segunda característica do nosso texto, que é a hipocrisia dos falsos líderes. Eles dizem e não fazem, ok? Não há uma coerência entre o que eles são e o que eles dizem. Nós vimos isso semana passada, e hoje eu gostaria de ver com você os outros 2 pontos. É que eles controlam as pessoas e que a fonte de toda a espiritualidade deles é o orgulho que eles têm. Então vemos que nesse ponto da hipocrisia esse ponto da hipocrisia diz respeito a essa discrepância entre o que se diz e o que se vive. E agora, então, existe um domínio sobre as pessoas. Olha o versículo 4: botam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Se existe algo extraordinário no Evangelho, é o chamado do Senhor da glória: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja o Evangelho, a graça de Deus, o próprio Deus, Ele tem prazer em aliviar o peso do nosso coração. Deus, irmão, não quer. Isaías capítulo 1 é muito claro nisso, e outros textos dos profetas. Esse ritualismo que o povo de Israel criou, esse mecanismo, é aquela coisa, é culto sobre culto, é reunião mais reunião, é cântico mais cântico, é oração mais oração. Veja, o livro de Isaías começa com uma abundância no culto. Parece que o culto assim tem cânticos demais, orações demais, mensagens demais, tudo é demais. Parece que é uma abundância que você fala assim: poxa, que coisa extraordinária. Mas como essa situação está desassociada de uma vida correta, existe uma hipocrisia no livro. O livro de Isaías começa com esse estado de hipocrisia, em que há um ajuntamento santo com o ajuntamento do pecado. As pessoas vêm cultuar a Deus, mas a vida delas, em casa, no trabalho, na sociedade, é uma vida de pecado. Essas duas coisas, quando se unem, Deus diz: eu fecho os olhos, eu tampo os ouvidos, eu viro as costas. Eu não quero mais isso na minha presença. Então, irmãos, esse tipo de atitude que simplesmente é um mecanismo que as pessoas vão vivendo. Olha, irmão, isso não é o Evangelho. O Evangelho é o relacionamento de amor com Deus. O Evangelho é o Éden, Deus, Adão e Eva em comunhão plena, uns com os outros em amor. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. É a reconciliação, é unir, é fazer amigos, é voltar para os braços do Pai. Isso é o Evangelho. O Evangelho, meu irmão, não são palavras vazias cantadas, não são rezas repetidas, em que as pessoas simplesmente falam palavras seguidas umas após as outras. Isso não é o Evangelho. Amados irmãos, o Evangelho é relacionamento com Deus. Se perdeu isso, perdeu tudo, perdeu a essência do Evangelho. E o que resta é isso aqui: são fardos pesados. E as pessoas começam a criar ideias e coisas para poder encher essa religião que eles construíram. Então o que os fariseus faziam era isso: era atar fardos pesados
não pode ir em tal lugar, você não pode comer tal coisa, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E você fica naquele negócio preso, um peso sobre você, porque você não tem liberdade. Paulo vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus é a liberdade da presença de Deus, da comunhão com Deus. Esse texto tão mal entendido. Onde está o Espírito de Deus? Aí a liberdade para viver na presença gloriosa de Deus, de desfrutar do seu amor, da sua graça, sem barreiras e limites. É isso que o texto nos chama. O Evangelho, ele alivia as pessoas. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Que coisa maravilhosa. Enquanto no catolicismo você tem que fazer penitência, você tem que ir para o purgatório, no espiritismo você tem que fazer boas obras para ter o perdão dos seus pecados. Então há um esforço humano na busca da salvação. No Evangelho nós vemos que a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus que Ele nos dá, e quando Ele nos dá esse presente, nós vivemos plenamente para a sua glória, servimos, trabalhamos, vivemos intensamente em amor e paixão por Deus, porque quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Ele é a razão, o motivo da nossa vida. O peso sai por causa do relacionamento, do amor. É isso que o Evangelho produz. O peso da religião sai, porque o que existe é amor, é relacionamento, é unidade entre você e Deus através de Cristo Jesus. Aqui o peso se retira. A oração não é um peso, a leitura da palavra não é um peso, o serviço no reino de Deus não é um peso, o obedecer a Deus, o observar a sua palavra não é um peso, é uma alegria. É uma alegria, porque o que existe é um relacionamento de amor. Quando existe esse relacionamento de amor, o peso vai embora, o peso sai, porque o que há é um relacionamento de amor. E Deus não quer, irmão, que você faça nada no reino dele que não seja por amor. O que Deus quer é que você o ame de todo o coração. Acabamos de ver isso nos lábios de Jesus. Senhor, no que se resume tudo, no que se resume toda a vida, toda a lei, todos os profetas, no que se resume toda a palavra, todo o Evangelho. Qual o resumo de tudo nesta vida? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, os meus bens aos pobres, ainda que eu fale em língua dos homens e dos anjos, tenha toda a ciência, profetize, conheça todos os mistérios e dê meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, não faz o mínimo. Tudo isso está longe do Evangelho. E eu quero dizer para você que existe pessoas que dão o corpo para ser queimado, dão o corpo para ser queimado. A gente fala: não, a pessoa não dá o corpo para ser queimado, não dá todos os bens. Dá. Vai lá na Índia ver, vai lá na Indonésia ver. Só taca fogo no próprio corpo e sai andando na rua. Pessoas que estão se sacrificando por causa dos seus deuses. Gente que está há 50 anos sem abaixar o braço. O braço secou nessa posição, por causa dos seus deuses. Por causa dos seus deuses. Pessoas que estão sentadas naquele lugar ali há 20 anos e nunca levantaram dali. Comem, dormem, vivem ali, naquele lugar ali, nunca levantou, por causa dos seus deuses. O Evangelho não é isso. As pessoas podem fazer absurdos por causa da sua religião, mas o Evangelho é um relacionamento e um serviço de amor a Deus. Porque é um relacionamento de amor com Deus, perde o peso. E porque é um relacionamento de amor, um serviço de amor, então se faz com alegria, com paixão, com contentamento, com empenho, com esforço, com graça, com poder. Que coisa extraordinária, irmão! É a diferença desse domínio que os
Fariseus colocam sobre as pessoas. E aqui tem outra aplicação para mim e para você. É que o Evangelho é esse convite. Se alguém quer vir após mim, olha, está o Deus falando, ok? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz ou crucifique. Há um condicional aí, se alguém quer vir após mim. Charles Spurgeon diz que Deus não quer escravos servindo ao seu trono. Deus não quer que você arraste uma cruz. Deus quer que você o sirva por amor. Então, diante disso, irmão, o que nós precisamos ter em mente é que esse amor que temos a Deus nos leva a viver e fazer. Mas também, diante de um mundo que não quer de jeito nenhum a autoridade, nós temos aqui um ponto em que de um lado os falsos líderes, eles oprimem o povo, e de outro você tem Jesus chamando a voluntariedade das pessoas. E eu quero dizer para você que a prova verdadeira do novo nascimento está justamente em vir por amor, em servir por amor, em adorar por amor, em cultuar a Deus por amor, em orar por amor, em ler a Bíblia por amor, em evangelizar por amor, fazer tudo por amor. Aí está a prova do verdadeiro nascimento, do novo nascimento, porque não há uma imposição. As pessoas podem viver e vivem, irmãos, sob a tirania de líderes. Mas é isso que Deus quer. Sabe que é isso que o Evangelho nos propõe? De um lado você tem os líderes religiosos judeus aqui massacrando o povo. Do outro lado você tem Jesus pregando o amor, a graça, uma fidelidade a Deus e um sacrifício a Deus em amor. E é isso que nós precisamos. O Evangelho nos chama aquilo que o Senhor Jesus está nos chamando. E não a tirania simplesmente de obedecer. Mas as pessoas gostam de ídolos. O ser humano gosta de ídolos. Eu já vi testemunho de pessoas que disseram: olha, eu passei 3 horas em pé na porta do gabinete do pastor fazendo a segurança dele. Viu? Alguém queria matar ele? Não. Mas eu fiquei 3 horas. Isso foi uma vez, não foi 2. Anos a pessoa foi fazendo esse serviço de guarda-costas do pastor. As pessoas gostam disso, irmão. As pessoas gostam disso. As pessoas gostam desse negócio tirânico, idolátrico, onde a pessoa é intocável, onde as pessoas não têm acesso a ele. Então, esse tipo de imagem é o que o ser humano gosta. Por isso que os líderes religiosos fazem o que fazem com Jesus. Falam mal de Jesus, distratam Jesus, querem humilhar Jesus. Dizem para Jesus: você tem demônio. Por quê? Porque ele está no meio da rua, ele está no meio do povo, ele está tocando as pessoas, as crianças veem e ele recebe, as mulheres veem e ele recebe, a prostituta vem e ele recebe, o leproso vem e ele cura. Esse tipo de pessoa, de pastor, de líder, ninguém respeita não. O povo respeita ídolos, gente tirana, que manda, que governa, que toma a coisa a mão de ferro. Aí as pessoas respeitam. Mas o pastor que está perto, as pessoas não respeitam. Veja Paulo. Paulo está na igreja de Corinto. Quem fundou aquela igreja? Paulo. A igreja de Corinto é fundada, Paulo deixa uma liderança lá e vai para outras regiões. Falsos pastores entram na igreja. Atrás de quê? Dinheiro, poder, controle. Sempre é isso. Aí o que acontece? A quem a igreja de Corinto respeita? A Paulo ou os falsos pastores? A quem ela paga um salário alto? A quem eles respeitam? A quem eles se submetem? Está vendo? Paulo vai lá e se sacrifica, abre mão de um monte de coisa, faz um monte de coisa por eles. Eles não reconhecem Paulo,
desprezam a Paulo, insultaram a Paulo, por isso a carta dolorosa, que é a terceira carta, e a última carta, que é a segunda de Corinto, que é a quarta carta, porque eles insultaram o apóstolo Paulo. Gente, insultaram Paulo no meio da igreja, publicamente. Aí você vê que os falsos pastores tiranos que estão lá levando a coisa a punho de ferro, esse o povo respeita. Mas o apóstolo Paulo, a Jesus, a Moisés, que se ajoelha na frente de todo mundo, nós queremos um novo líder, ele só ajoelha. Rapaz, eu não estou aqui para me defender, não. Quem me defende aqui é o Senhor, ele ajoelhou. Ninguém respeita Moisés, reparou? O povo insulta Moisés, reclama de Moisés. Como Moisés chega diante de Deus e diz: Senhor, esse povo vai me matar. Eles não têm respeito algum por Moisés. Por quê? Porque Moisés é o líder, ele vai lá e se ajoelha. Ele está no meio do povo. Irmão, não tem jeito. E aqui eu faço aplicação para mim e para você. Quando nós vivemos e servimos em amor a Deus, isso mostra se houve ou não salvação em nós. E a outra aplicação é que nós precisamos aprender a reconhecer verdadeiros líderes cristãos. O verdadeiro líder cristão não vai aprender outra coisa, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Se alguém está andando com Jesus, ele tem essas duas características. Se você tem um líder tirano, que leva a coisa à mão de ferro, Paulo diz para Filemão: olha, eu tenho autoridade para te dizer, para te mandar, mas eu estou te pedindo. Eu pedi para Apolo e insisti para Apolo ficar em Corinto, mas ele não quis. Paulo podia mandar. Engraçado isso. Não, se o cara é líder, ele manda e todo mundo obedece. Será que a gente está vendo direito? Será que a gente está vendo correto? Não é que o pastor não possa ordenar algo, mas o ponto da autoridade do pastor, do líder cristão, é a Bíblia. Não é a sua vontade, ou não é a sua opinião, mas é as Escrituras Sagradas. Se a pessoa vai obedecer ou não, isso diz respeito a ela e a Deus, e se de fato é um cristão verdadeiro. Se de fato é um cristão verdadeiro. Mas o pastor apresenta o texto bíblico e diz: irmão, Deus te ordena isso aqui, e eu não posso dizer diferente para você. Eu não posso diminuir esse texto, não posso aumentar esse texto. A autoridade do pastor, a autoridade do pregador não está nele, está no texto bíblico. Mas um falso mestre, um falso pastor, a autoridade não está no texto, está nele. Ele diz, ele manda, e as pessoas simplesmente se submetem. Isso não é liderança cristã. Isso não é liderança cristã. Então nós precisamos entender que a liderança cristã verdadeira é a liderança que nasce da Escritura. O líder não é inspirado. O que é inspirado é o texto bíblico. Toda Escritura é inspirada, o líder não é inspirado. Eu não sou inspirado. Não, eu falei a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus é a palavra de Deus na minha boca quando eu cito o texto. E assim com você também. E assim com qualquer pastor, porque inspirado é a Bíblia, não é o homem. Inspirado é as Escrituras. Mas o que o povo quer? Eis que te digo, meu servo. Pronto. Sapateou e disse isso, o povo diz: foi Deus que falou. Aí o povo treme. Mas quando você abre a Bíblia e diz: a vontade de Deus é a tua santificação, larga a imoralidade, larga a mentira, larga o pecado, larga esse caráter ruim que você tem. Não, não foi Deus. Esse pastor é ruim demais. Não foi Deus que falou por ele. Mas ele não citou o texto bíblico, ele não falou a palavra de Deus. Por que tu está resistindo? Então aqui tem outra aplicação para você. Se o seu pastor
ordenar algo a você que é bíblico, obedeça. Obedeça. Nós vivemos num mundo, irmão, que as pessoas não querem se submeter. E você precisa, inclusive, dar um bom exemplo para os seus filhos e netos. Porque como é que os seus filhos e netos vão obedecer a você se você não obedece às autoridades espirituais corretas, bíblicas que Deus colocou em cima da sua vida? Não, eu não obedeço pastor. Como assim eu não obedeço pastor? O pastor está dizendo alguma coisa fora das escrituras? Não, mas eu ando pela minha cabeça. Opa! Como assim? Você é ovelha ou é bode? É porque só tem ovelha no aprisco de Jesus. E a ovelha segue o pastor. Se você tem um pastor que é homem de Deus, que tem caráter, que tem vida, que está te ensinando as escrituras, por que tu não vai seguir? Irmão, na minha experiência, quando eu vi as pessoas resistindo ao meu pastor, nenhuma dessa gente é crente hoje. Quer dizer, eles nem eram naquela época, mas pelo menos estavam nos cultos da igreja, e dando trabalho, Mas aquela gente não era salva, Eles não davam indício de se submeter às escrituras, a Deus e ao pastor deles. Então, irmão, nós vivemos numa cultura onde as pessoas não querem se submeter a nada nem ninguém. A cultura da libertinagem, não é da liberdade, porque liberdade é fazer o que é correto, o que é certo, o que é bíblico, para você continuar livre. Isso é liberdade. Liberdade é obedecer a palavra de Deus, correta, perfeita, inspirada a palavra de Deus. Isso é liberdade. Nós vivemos num mundo em busca da libertinagem. Faz tudo que vier no seu coração e na sua cabeça. Esse é o coração de quem não nasceu de novo. E nós temos aqui um alerta para mim e para você. Porque de fato não pode haver uma mão de ferro regendo a igreja, mas de outro, tampouco pode haver um estado de libertinagem, de insubordinação, Inclusive, Jesus, quando está falando, primeira vez citando o nome igreja, ele vai dizer isso. Olha, se o irmão pecar, vai lá e conversa com ele. Se ele atender, você ganha o irmão. Se ele não atender, você vai chamar outros dois irmãos e vai até lá. Conversa com ele. Ele não ouviu, traz a liderança da igreja. A liderança da igreja vai conversar com ele. Não ouviu, você vai trazer na frente da igreja. Se ele não ouvir, você expulsa essa pessoa da igreja. Veja, irmão, que a disciplina, ela precisa existir. Essa submissão à autoridade espiritual bíblica precisa existir. Ela é extremamente importante e saudável. Então, aqui nós temos um equilíbrio aqui. De um lado nós temos a tirania, de outro lado nós temos uma cultura que não quer receber nenhum tipo de ordem, mas que quer a libertinagem. A igreja precisa entrar e viver aonde? Dentro do padrão das escrituras. O pastor e toda a igreja se submetem a Deus, a sua palavra. Aqui está o ponto bíblico. Como é que se soluciona isso? O pastor e a igreja se submetem às escrituras sagradas em amor. É aí que nós vivemos. E o segundo ponto é a cultura, é o orgulho e a cultura da imagem. Olha o versículo 5. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens. Então o objetivo deles, o desejo deles é serem vistos pelos homens. E aqui tem outra característica dos falsos mestres. Veja, o falso mestre não está em busca da glória de Deus, mas da glória pessoal. Ele não está em busca de glorificar a Deus, mas de uma glória que é sua. É isso que ele quer. O que ele quer é uma glória pessoal. Ele não quer a glória de Deus, que o nome de Deus seja exaltado. Ele quer a glória para si mesmo. E para isso, ele vai trazer uma imagem de uma
E aí Jesus diz que eles alargam os filactérios, que eram franjas que eles botavam na roupa. E às vezes você vai ver um judeu hoje em dia, até hoje em dia tem isso, um judeu tem uma caixinha na cabeça, assim, na testa. Não sei se você já viu, um quadradinho preto assim, na testa assim. Isso é um filactério também. Dentro dessa caixinha tem 4 textos, 2 de Êxodo e 2 de Deuteronômio, do livro de Deuteronômio. 4 textos escritos num papelzinho colocado ali dentro. Eles colocavam aqui também no braço ou botavam na testa amarradinho. E eles botavam as fitinhas para alongadas aqui. Era uma ideia de espiritualidade, para demonstrar, olha, como eu sou uma pessoa espiritual, para trazer essa ideia de uma espiritualidade. E irmão, a verdadeira espiritualidade, ela não se encontra na roupa do líder, na roupa do líder. Obviamente ninguém vai se vestir de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas as pessoas hoje, e sempre se impressionaram com isso, mas hoje em dia, já tem um tempo já no Brasil, o pessoal tem esse negócio de talite e kippah. Então bota um paninho na cabeça. O pastor vai pregar, ele está com um paninho na cabeça. Ou ele está com um pano aqui em volta dele mesmo, como se fosse um chale ou um pano aqui para frente assim. Ou então usando aquele kippah na cabeça, aquele chapéuzinho judaico na cabeça. É esse tipo de coisa que o texto está falando. O filactério aqui são amuletos. Eram muito parecidos com os amuletos que os próprios pagãos faziam, esses filactérios. De Acácio fala muito disso daqui, ele explana bem sobre isso. Ele diz: isso aqui é um estado de superstição que os judeus inventaram, de uma áurea de espiritualidade. Então, as pessoas, elas gostam desse negócio de amuleto, o sabonete sagrado, o copo d'água sagrado, o sal grosso, a fitinha, o lugar, o monte, a oração forte. As pessoas gostam disso. Isso tudo é bobagem. Isso tudo é bobagem. Isso não tem poder e valia alguma. É só um pano na cabeça ou envolto no pescoço. É só um sabonete, é só um copo d'água. Isso não tem poder. Essas coisas não têm poder, irmão. Esses elementos não têm poder. O poder está na cruz de Cristo Jesus. É aí onde está o poder. A oração do cristão é atendida por causa do sangue de Jesus. Não é porque ela foi feita no monte, ou de madrugada, ou em pé de joelho, ou porque alguém jogou um óleo na sua cabeça. Não, o óleo veio lá de Israel, ou a caneta de ouro que eu trouxe de... Isso tudo é bobagem, irmão. Mas o povo gosta disso, gasta dinheiro com isso, acredita nessas coisas. Isso tudo é macumba, só isso. Isso tudo é macumba, é superstição. Isso tudo são amuletos. E é justamente isso que está vendo aqui. Amuletos, só amuletos. Não tem poder nenhum essas coisas. Mas o falso líder, como ele não tem uma vida para viver, então ele cria essa capa de uma espiritualidade fantasiosa, porque a vida dele é vazia, é vazia. Ele não tem um testemunho, ele não tem uma vida para viver, então ele coloca essa áurea ao redor dele para dar uma impressão de espiritualidade. Eles querem lugar de honra. Versículo 6: gostam do primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras das sinagogas. Eles gostam de um lugar de honra e eles gostam de títulos de honra. Versículo 7: das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Então veja, o que eles querem é o brilho, é a glória, é a atenção para eles mesmos, os elogios para eles. O que eles querem é a glória pessoal. Enquanto Paulo, enquanto Pedro, em contraposição a tudo isso, estão os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, trazendo glória a Deus, trazendo glória a Deus, dando glória ao Senhor, buscando a glória de Deus, se humilhando. A máxima, irmãos,
da liderança cristã no Novo Testamento é: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas aí eu volto de novo. Quem que é um líder assim? Não é verdade? Quem que é um líder assim? Alguém de caráter, alguém simples, mas de caráter, homem de fé, de oração. Quem que é um líder assim? Então, a gente precisa redefinir essa ideia de uma liderança cristã de verdade. De verdade. Porque não é isso que o texto sagrado nos põe. E as pessoas começam com esses títulos. Ah, eu agora sou o bispo. Eu sou bispo, não é título, irmão. Bispo é uma função que o pastor faz. Ele supervisiona. Bispo significa supervisor. Ele está olhando o bem-estar das coisas. Pronto. Ele é o supervisor, não é um título. Bispo na Bíblia só é título para Jesus. O pastor e bispo das nossas almas, vai dizer Hebreus. Mas só é título para Jesus. Então eu não posso dar um título para mim mesmo de bispo. Porque bispo não é título, é função, é um exercício do pastorado. O pastor é um bispo, isso é, o pastor supervisiona o rebanho de Deus. Não, então eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou, e busca de títulos, agora nasceu aí, parece que pararam. Não, eu sou querubim, serafim. Agora a coisa entrou em outro nível. Agora é celestial. Então, o pessoal já foi para perto do trono já. Então assim, na Bolívia que deram esses títulos aí, inclusive tem um pastor amigo nosso que estudou com a gente lá no Chile, que estava falando disso, o Rainer, ele é alemão, e ele estava falando com um pastor lá na Bolívia já há muitos anos, e ele estava falando aqui, o pessoal extrapolou, agora o pessoal está se chamando de querubim serafim. Cadê as asinhas? Entendeu? Então assim, o falso líder, ele está atrás de título, ele está atrás de poder, de controle sobre as pessoas. Enquanto o verdadeiro líder, ele diz: irmão, aqui está o caminho da verdade de Deus. Se você é um cristão de verdade, você vai andar aqui. As minhas ovelhas, olha, veja que coisa extraordinária. Não há cercas no reino de Deus. Não há cercas no reino de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Jamais seguirão o estranho. Jamais seguirão o estranho. Que coisa extraordinária. Tem um aprisco que guarda as ovelhas, mas no reino de Deus, as ovelhas ouvem a voz, a palavra do seu Senhor e seguem. Se é ovelha, o seu pastor vai dizer: irmão, a Bíblia diz isso, a Bíblia te ordena isso, e eu, como seu pastor, te digo: irmão, viva aqui, em nome de Jesus, isso é o melhor para você. Se você é ovelha, você vai ouvir a voz do seu pastor. Simples assim. Simples assim. Ah, não ouviu, não obedeceu. Como diz o apóstolo Paulo, como diz o apóstolo João, se eles fossem dos nossos, eles tinham permanecido. O reino de Deus tem um selo, e o selo é esse: o Senhor sabe quem lhe pertence, e aparte-se da imoralidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Pronto. Se está andando em santidade, se está andando em justiça, é filho de Deus, é crente em Cristo Jesus. Mas se não está, não é ovelha do seu Senhor, ok? Não é ovelha do Senhor. Então, eles querem esses títulos para si. E o texto termina Jesus dizendo que você não deve chamar ninguém de mestre, você não deve chamar ninguém de pai, e você não deve chamar ninguém de líder sobre a terra. Veja que o ponto de Jesus é colocar tudo na dependência de Deus. O próprio texto sagrado de Efésios, capítulo 4, vai dizer: e Deus mesmo constituiu-nos para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, pastores que ensinam. Engraçado. E aqui Jesus está dizendo: você não deve chamar ninguém de mestre. Veja, tem mestre, tem um pastor, tem um apóstolo. O que Jesus está querendo
que o líder cristão, o verdadeiro líder cristão, ele não vai colocar sobre ele mesmo, sobre a sua pessoa, sobre a sua opinião, sobre a sua cabeça, sobre a sua vontade, a fé e a vida das pessoas, mas ele vai centrar tudo em Deus, tudo em Cristo. Não é o título. A pessoa que está fazendo aquilo é um mero servo de Deus. Sim, né? sim. Tá, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus. Ele não diz, não, eu não sou apóstolo, ele diz, não, eu sou apóstolo. Ele vai dizer em 2 Timóteo, eu sou pregador, apóstolo e mestre. Ele vai dizer que tem 3 ministérios na vida dele. Ele é um pregador, ele é um apóstolo e ele é um mestre. Aí você fala, rapaz, Paulo é todo abusado, né? Não, é verdade. Foi Deus que deu para ele. E ele está servindo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. O problema não é o título, é a intenção do coração. Não, as pessoas dependem de mim. Sem mim, aqui ninguém sabe nada e ninguém aprende nada. Que é isso, irmão? Não. O mestre é o Senhor. Você está tomando a sua palavra e ensinando a sua palavra. Mas a fonte de tudo é Deus. A fonte de todo saber. O mestre é o Senhor. Se Ele te deu o dom de ensinar, de ser mestre, você está recebendo dele e dando para os outros. Por isso que você considera os outros irmãos. Olha o conceito de Jesus de liderança. Você vai considerar as pessoas como irmãos, e todos vocês são, versículo 8, e todos vocês são irmãos. Não existe dentro da liderança cristã a ideia de alguém dominar e controlar o outro. Não, vocês estão em pé de igualdade. Ainda que Deus tenha chamado um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastor, mestre, Deus tem ministérios com os quais Ele usa para fazer essa igreja avançar e crescer. Esses mesmos que estão em liderança, eles estão para servir, porque o próprio Cristo, eu não vim para ser servido e dar a minha vida em resgate por muitos. Quem lavou os pés dos apóstolos, dos discípulos, foi Jesus. Então veja que aqui muda toda a nossa ideia de liderança. Meus irmãos, que texto maravilhoso é esse aqui. Ninguém deve chamar alguém de pai. Pai no sentido de você é o meu genitor espiritual. Eu dependo de ti. A minha espiritualidade veio de tal pessoa. Não. A minha espiritualidade veio de Deus. Foi Ele que me fez nascer de novo. Ele que me trouxe a vida. Ele é meu pai espiritual. Assim como meu pai de todos, porque todos somos irmãos. Então não existe essa ideia de que não, foi eu que ganhei você para Jesus, eu que gerei você, eu sou pai espiritual. Não, nesse sentido não. Nesse sentido há um pai só, o nosso Senhor, e todos nós somos irmãos. E guia, o líder, né? Ele é o guia. Veja que o guia não é o pastor, o guia é o Deus a quem o pastor serve. Pronto. Olha, lembra do que Paulo disse a Timóteo? Tem cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isso salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Veja, quem é o líder é o Senhor, e Timóteo está seguindo ao Senhor, seguindo a palavra de Deus. Quem vai na frente é a nuvem. Moisés segue. Moisés está em obediência à palavra de Deus. O líder cristão sempre está submisso à palavra de Deus. Ele nunca está igual ou acima da palavra de Deus. Ele sempre está em submissão à palavra de Deus, e ele guia a igreja nessa submissão à palavra da qual também ele está submisso. Isso é liderança cristã. O guia, o líder, o pai, o Senhor, o mestre é o Senhor da glória, é Cristo Jesus. Ele é o nosso guia. Isso também não nos dá, e aqui existe outro extremo, e aqui
como tem um ditado, o diabo habita nos extremos, né? E é verdade, o diabo habita nos extremos. Não, eu não sigo ninguém. Não, eu sigo tudo que meu pastor falou. Meu pastor pode. Eu vi, irmão. Não me encontra, não, eu vi. Nos Estados Unidos. O pastor disse: eu recebi um sonho, uma revelação essa noite, que Deus vai abençoar todo mundo que sair aqui da igreja. Centenas de pessoas. E comer a grama que está lá na frente da igreja. Irmão, o povo saiu louco. O povo saiu correndo, atropelando uns aos outros, caindo no chão e passando por cima. E todo mundo, igual vaca, igual boi, deitado na grama, comendo grama. Existem dois extremos. Veja, olha os extremos. Eu não sigo ninguém, eu tenho o WhatsApp de Jesus, ele fala direto comigo. Eu não obedeço a homem algum, pastor algum, líder algum, eu não ouço ninguém, eu só ouço a mim mesmo. O diabo está ali. O diabo está ali. Do outro lado, eu sigo cegamente o que o meu líder fala. O diabo também está aí. O diabo também está aí. Olha, isso é tão sério. Lembra daquilo que aconteceu há pouco tempo do João sem Deus? Ele não é João de Deus, né? Eu sei que fosse de Deus, não fazia amizade que estava fazendo. Mas o João sem Deus, gente rica, estudada, médicos, empresários, chegavam lá de jatinho particular. E ele falava um monte de besteira, abusava sexualmente das mulheres, fazia um monte de porcaria. E o pessoal aceitava. Caladinho, pianinho. O diabo está aí. O diabo está aí. O que o texto bíblico nos põe, irmãos, é que o líder cristão, o pastor, ele está submisso à palavra de Deus. E ele vai guiar o povo que Deus colocou na mão dele, debaixo da mesma palavra. É isso que é liderança cristã. Se você seguir, é porque você é um cristão de verdade. Porque você não está seguindo a mim. Você está seguindo a Cristo. Porque nós estamos seguindo a palavra de Cristo. Se você seguir, você é dele. Você é filho dele, nasceu de novo. Se não seguir, você não está deixando de me seguir. Você está deixando de seguir o Senhor. Porque todos nós aqui estamos debaixo da sua palavra. Não é a mim que você está deixando de seguir. É o Senhor que você está deixando de seguir. Entende aqui? Aqui é a segurança. O líder está seguro. Porque não é ele, é a palavra de Deus. Que Deus abra os nossos olhos, nos dê um coração contrito e quebrantado, nos livre dessa religiosidade mortal que o texto nos fala e nos coloque centrados em Cristo, na sua palavra, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria que você orasse nesse momento.